Em São Paulo foi feita hoje a primeira reunião do núcleo que vai cuidar da área da educação na transição de governo. E é para lá que a gente vai agora conversar ao vivo com o Pablo Mundim, que tem detalhes dessa reunião. Não é isso, Pablo? Boa noite para você. É isso. Boa noite, Paulo, Catiúcia, boa noite a todos que nos assistem. Nesse encontro aqui em São Paulo, organizado pelo ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, foi anunciado o nome do também ex-ministro da Educação, Henrique Paim, como coordenador desse núcleo de educação da equipe de transição do governo eleito. Participaram dessa reunião cerca de 50 pessoas ligadas ao setor, que apontaram prioridades e desafios para a educação. Entre os voluntários, a socióloga Neca Setúbal, o professor e pesquisador Gregório Grisa, a presidente do Todos pela Educação, Priscila Cruz, além de representantes da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Um novo encontro nos próximos dias deve reunir entidades de classe e do setor, como o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, o CONSED, e a Associação de Reitores das Universidades Federais, a Andifes. Fernando Haddad falou sobre o encontro e o documento produzido na reunião. Vamos ouvir. Agora, aqui as pessoas estão a título pessoal indicando os temas de maior preocupação, mas, sobretudo, apontando a questão da alfabetização das crianças, a questão do ensino médio profissionalizante, a questão orçamentária e a questão da estrutura interna do MEC. Como todo mundo aqui ou já trabalhou no MEC, né, ou já trabalhou junto ao MEC durante muitos anos, essa radiografia vai ser rapidamente feita e a gente tem toda a condição de cumprir os prazos estabelecidos em lei. A gente segue falando sobre a transição de governo e inclui o comentarista Ricardo Caldas nessa discussão. Dos anúncios feitos, professor, dos convites feitos para participar da transição e não do governo, né? Eleito, MDB e PSD foram convidados para participar aí da transição. Isso significa que eles vão compor o governo imediatamente ou não necessariamente? Boa noite para você. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Não é uma coisa obrigatória, mas está mais ou menos implícito. Na medida em que você é chamado para fazer parte de uma equipe de transição, você está sinalizando que esses partidos, primeiro, aceitaram fazer parte da equipe de transição. E, segundo, eles têm interesse em formar uma aliança em algum momento, né, mais na frente e, eventualmente, se forem convidados para algum cargo em algum ministério, já estão abertos. E, no caso do MDB, em ambos os casos, aliás, desculpe, declararam neutralidade no segundo turno, mas já havia quem apostasse que eles acabariam indo nessa direção de apoio ao presidente eleito. Falando em MDB, professor, nós temos o caso da senadora Simone Tebet, do MDB, que participou da corrida presidencial, ficou em terceiro lugar e no segundo turno apoiou abertamente o candidato Lula, que foi eleito. O presidente assume em janeiro do ano que vem. No caso dela, é para a área de transição, na área de desenvolvimento social. Era o esperado? Exatamente, esse é um ótimo ponto, né? Muitas pessoas perguntaram qual será o futuro político da Simone Tebet pós-eleições. Muitas pessoas falaram se ela tinha já teria combinado, né, organizado, né, assim, feito um acordo em torno de um ministério. Ela negou, o presidente eleito também, a sua equipe também, mas o fato é que ela está na equipe de transição. Ponto. Isso é muito importante, porque significa que qualquer política pública que for adotada nessa área de política social vai ter uma participação dela, juntamente com os outros nomes que foram confirmados hoje, que é basicamente de Márcia Lopes e Tereza Campelo, que já tinham a experiência ministerial. Ou seja, estão trazendo pessoas que já trabalharam tanto no primeiro governo, segundo governo Lula, como também no governo Dilma. Essas pessoas estão voltando, né, então, para mostrar um pouco de experiência que o partido quer recuperar, e aí um nome novo nesse sentido seria o de André Quintão, deputado estadual pelo PT de Minas Gerais, que também foi incluído nesse grupo da área social. Também foi criado hoje, professor, um conselho político com representantes aí de vários partidos, a gente falava de MDB e de PSD. Esse conselho político aí tem a participação, né, na transição, a gente reforça sempre, de vários partidos. Também é um indicativo aí para o futuro governo? Perfeitamente. Esse grupo, né, de transição, esse conselho político, ele já vai ser um embrião de partidos que provavelmente estarão apoiando o presidente eleito. Uma vez que, na medida que você estabelece um conselho político e chama partidos que não fizeram parte da coalizão inicialmente, né, mas que foram entrando ou no segundo turno ou depois do segundo turno, não importa, significa que esses partidos estão sinalizando um desejo de cooperar e, mais que isso, Paulo, que esse desejo já foi bem recebido pela outra parte, tanto é que foram indicados
indicados para fazer parte do Conselho. Você não vai chamar para o Conselho um partido que vai ficar na oposição, tá certo? Então, tá mais ou menos claro que já está havendo aquilo que nós, inclusive, mencionamos aqui no dia da eleição, né? Que pós-eleições, o primeiro desafio do presidente eleito é formar a sua base de governo. Isso é mais ou menos evidente em qualquer país e não está sendo diferente aqui. Então, nós já podemos ver, já está ficando um pouco mais claro de quais são os partidos que provavelmente farão parte de um futuro governo. Para terminar, professora, a nossa conversa aqui, para a área econômica também foram divulgados os nomes: 4, André Lara Rezende, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Pércio Arida. A partir desses nomes, professor, que indicações a gente tem? Então, aí é bem interessante, né, nesse caso específico da equipe, desses nomes, né, que vão fazer parte da transição, porque você tem duas pessoas que originalmente foram pais, né, do Plano Real, dispensam apresentações, né, André Lara Rezende, Pércio Arida, etc. Eles são tidos, de um modo geral, como liberais. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, porque, na verdade, eles, ao visualizarem, ao conceberem o Plano Real, eles foram além da ortodoxia, vamos dizer assim, liberal e criaram um plano bastante heterodoxo, eu diria. Então, eles são mais do que liberais, eles são realmente pessoas que têm uma visão heterodoxa. Nelson Barbosa já é bastante conhecido, já foi ministro também da própria ex-presidente Dilma, e o outro indicado é um professor Guilherme Melo, se não me falha a memória. Isso, Guilherme Melo. E é ligado à Unicamp, né? Mais um pesquisador, um professor, né, um teórico, e foi um estrategista, né, e assessorou o candidato Lula durante as eleições. Ok, professor, uma longa conversa. Obrigado. Amanhã a gente volta a se falar para voltar, né? A gente segue acompanhando as movimentações sobre o governo de transição. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.